Pronto, então agora nós já temos aqui a cabeça, já tá com um lacinho, já tá toda ajeitadinha, né? Já temos também os bracinhos e temos as perninhas, tá tudo prontinho, né? Agora chegou a hora da gente montar, encaixando na garrafinha, qualquer garrafinha, tá? Dessas pequenininhas que a gente usa normalmente. Vamos pegar uma garrafinha e o arame de aproximadamente 13 centímetros. O arame tem que ser firme. Se for um arame mais molinho, você faz ele dobrado. E a gente vai furar na altura que quer que fique os bracinhos. Então, vou furar ali. Se o arame for mais fininho, você faz um furinho antes, né? Com uma pontinha de tesoura. Já coloquei ele na altura do braço. Agora, eu vou colocar na direção das pernas. Assim. Já tenho braços e pernas com a garrafinha. E aí, nós vamos começar a cobrir o corpo. Essa parte do gargalinho é a parte que vai ficar para cima. Temos aqui, eu fiz o tecido, eu tô usando feltro, mas você pode usar qualquer tecido. Essa parte aqui da frente é a que vai ser o peitinho da boneca. Então, eu vou posicionar aqui na frente. Vou passar por baixo do arame, porque o meu arremate vai ficar para trás. Passo por baixo do arame e vou colar a parte de trás. Colo um lado, aqui pode passar bastante cola para ficar bem justinho. Cola rapidinho. E aí, vou passar cola do outro lado. O feltro, ele adere bem, né? A cola quente, ela gruda bem no feltro. Mas com tecido também dá certo, com qualquer outro tipo de tecido e até mesmo o EVA. É porque o feltro, ele é mais macio para trabalhar aqui na garrafinha. Então, já colei aqui. Agora, eu vou passar cola bem no pescocinho, primeiro na parte de trás. Vou passar e vou dar um apertãozinho para ficar bem justinho no pescoço, a parte de trás. Agora, eu vou aproveitar e vou fazer a parte de baixo, na lateral onde vai ficar a perninha. Eu vou colar. Cortar esse excesso aqui para não ficar muito grosso na parte de baixo. Então, vamos colar toda essa parte. Primeiro a parte de trás. Não tem problema se ficar meio amassadinho, porque como ela vai estar de shortinho, vai cobrir e não vai ficar aparente esse amassadinho, não. Agora, a gente cola a parte da frente. Não precisa muita cola, não. Só um pouquinho. Com cuidado. Não pode colocar muita cola, porque senão ela pode atravessar o tecido e acabar queimando a mão. Então, vou colocar um pouquinho mais de cola aqui no canto. Olha, a parte de baixo já tá bem coladinha. Já tá bem ajustadinha. E seca rápido também, né? Porque a cola quente seca rápido. E aí, agora a gente vai pra parte de cima. Já tá colado atrás. Vou dar uma leve puxadinha, o feltro, ele dá um ajustezinho. Então, a gente dá uma leve puxadinha, né? Ajusta e pode colar o pescoço. Pode colar bem, coloca bem justinho e cola. Já tá bem ajeitadinho. Já fica bem coladinho. E aí, agora, essa partezinha que sobrou em cima, a gente vai dobrar pra dentro da garrafa. Vai ser necessário passar um pouquinho de cola quente, né? Pra gente colocar essa parte pra dentro da garrafa. Agora, eu vou pegar um pedaço de EVA, porque eu quero fazer o pescoço com EVA também. Então, eu vou cortar uma tira. Você pode usar a tira mais fina ou a mais larga. Eu vou preferir aqui a mais larga. Vou posicionar e vou puxar para que ele modele ali bem próximo à garrafinha. Colo a parte de trás
porque para trás aqui vai ficar o meu arremate. Então, eu vou colar a parte de trás. Vou ajustar, dar uma puxadinha no EVA, porque ele ajusta no pescocinho, olha. Então, eu vou ajustar bem. Não pode puxar muito para não rasgar, porque esse EVA, ele tá fininho também. E aí, você puxa, cola. E esse excesso que sobrar, a gente recorta. Olha, recortou ali justinho. Essa parte que sobrou para cima, eu vou aparar bem próximo ao feltro. Eu não vou cortar o feltro, eu vou cortar o EVA próximo ao feltro. O mais próximo que eu conseguir, sem cortar o feltro. Agora que já tá, olha, bem cortadinho, bem justinho, todo colado, vamos começar a botar o bracinho. Vou dobrar o bracinho, passar cola e cortar um arredondado em cima. Olha, eu passei pouca cola, vou passar um pouquinho mais para ficar bem coladinho. Bem assim, ó, bem coladinho. E aí o arame, ele vai furar facilmente o EVA. Então, eu vou dar assim uma distância de mais ou menos meio centímetro. Vou passar o arame. Vou pegar um alicate ou algum outro instrumento que você tenha. Vou fazer uma argolinha na ponta aqui do arame. Faço uma argolinha. E dou uma viradinha para baixo nessa argolinha. Vou virar a argolinha para baixo. Assim, olha. Fiz a argolinha e virei para baixo. Eu vejo se o bracinho tá movimentando, não pode apertar muito. O bracinho já está movimentando, vou colocar o outro bracinho. Olha, já tô com os dois bracinhos, os dois movimentando. Agora chegou a hora de colocar as perninhas. Então, eu vou pegar a perninha, vou também passar cola, mas eu não vou passar cola dessa forma, olha. Com o dobradinho pra frente. Vou dobrar assim, na direção do pé, porque a perninha vai ficar de lado. Então, eu vou dobrar assim, na direção do pezinho. Vou passar cola. E também vou fazer aquele arredondado que fiz no braço. Da mesma forma. Como esse EVA tá fininho, eu vou colocar um outro pedacinho de EVA para dar uma reforçada aqui nessa perninha. Porque o arame vai passar e eu vou fortalecer aqui a perna, né, para não rasgar o EVA. Agora, eu também vou dar o mesmo arredondado ali na ponta, para ficar bem bonitinho. E agora, são 4 partes de EVA que o arame vai passar, então vai ficar mais forte. Eu vou furar, vou colocar a perninha aqui do outro lado para que vocês possam ver melhor. Eu vou furar com o arame. Olha, a distância ali de mais ou menos meio centímetro para a ponta. Vou pegar o alicate, vou fazer aquela argolinha e vou virar para baixo, igual eu fiz nos bracinhos. Deixa eu ajustar aqui que tá soltinho. EVA colado, o arame já posicionado, a perna já tem movimento, vou colocar a outra perna. As duas pernas já estão coladas e já amarradinhas ali justinho no arame. Agora já tá prontinha, já a ponto de colocar a cabeça. Mas antes de colocar a cabeça, vamos colocar a roupinha. Já tenho aqui todo o material da roupa. Nós vamos usar fitas de cetim ou qualquer outro material que você tenha. Os moldes já estão lá na pasta, é só clicar no link. Tem a blusa, a manga da blusa, que eu já coloquei uma rendinha e dei um alinhavo na pontinha, mas eu deixei a linha solta. Olha, dá pra puxar, ela vai franzir. Eu deixei o alinhavo solto. Já temos aqui a parte que vai ser o shortinho, a parte que vai ser a sainha branca e o tutu, que é de filó. Na verdade, aqui eu tô usando tule. Então, vamos começar pelo shortinho. Tem 2 partes, uma mais longa e uma mais curtinha. Eu vou passar cola nessa parte mais longa, tá? Mais comprida. Já colei um lado.
e vou colar do outro. Eu tô usando cola quente no feltro, mas você pode também costurar, tá? Eu tô colocando cola quente que é mais rápido, até para fazer o vídeo ficar mais rápido com a cola quente. Já colei os dois lados, esse lado já tá seco, já tá coladinho. Colei as duas laterais. Agora eu vou abrir para colar o meio da perna. Olha, você abre assim e vamos colar o meio da perninha, bem aqui. Passo a cola quente. Pode costurar também, tá? Se você souber costurar, tiver habilidade, pode costurar. Então, olha, tá coladinho entre as pernas e seu lado avesso, vamos virar o shortinho agora. Vamos virar o shortinho pro lado direito. Virei o shortinho, passamos ele pro lado direito, ó. E eu vou passar um alinhavo na pontinha da perna e na cintura. Passei o alinhavo na perninha e na cintura e deixei solto. Deixei o alinhavo solto pra gente franzir. Vamos colocar na bonequinha. Talvez você tenha um pouco de dificuldade, então uma sugestão que eu dou é antes de colocar o pezinho, coloca a perna e aí depois encaixa o pezinho, para que não tenha dificuldade na hora de passar a calcinha. Coloquei a calça, vou vestir a calça e já volto. Vesti, olha, a calça já tá vestidinha. Vou puxar aquele alinhavo que eu deixei solto, olha. Puxei o alinhavinho. Olha o franzidinho que já deu. Agora eu colo com cola quente. Vou passar alguns pontinhos de cola e já vai ser suficiente para o franzido já ficar ao redor da perninha. Vou fazer o mesmo na outra perninha e na cintura. Já franzi, já tô colando, já tô arrematando o shortinho, já tem movimento nas pernas e o shortinho já tá bem posicionado, olha. E ela já senta, fica de pé, o shortinho no lugar. E agora nós vamos para a parte da blusa, da parte de cima. Essa é a parte da blusa, tá? Essas são as mangas. Antes de dobrar a manga, eu fiz um franzidinho na parte de cima, tá? Só a gente pegar uma agulha. Isso é opcional, tá? Eu optei por fazer esse franzido pra manga ficar mais bufante, mas não precisa fazer. Tô fazendo aqui 5 ou 6 pontinhos de alinhavo, pontinhos largos mesmo. E aí a gente dá uma leve franzida em cima para a manguinha ficar mais bufante, né? Mas você pode fazer ela mais retinha se quiser. Vou dobrar, ó, o alinhavo tá solto. Eu vou dobrar, passar cola e virar pro lado direito, tá? Passar colinha e virar pro lado direito, olha, passar cola nas duas. Olha, o alinhavo tá solto. E eu vou virar pro lado direito, tá? Vou colar as duas. Vou passar colinha nas duas e já volto. Olha, colei as duas. Já virei pro lado direito. E agora eu vou posicionar no lugar onde eu quero que a minha manga fique direitinho. Essa é a parte de trás da blusa. As mangas já estão prontas. Eu vou colar no ombro, o ombro da blusinha. Um pinguinho só de cola na ponta, uma distância de um dedinho. Olha, distância de um dedo, de um lado e do outro. Essa é a parte avessa da blusa. Então, eu vou colocar a manga pelo lado de dentro da blusa. Olha, ela vai ficar posicionada dessa forma. Aqui, onde vai entrar o bracinho, vai ter que encaixar
na abertura que eu deixei ali para a manga da blusa. Olha, esse é o lado direito da blusa. As mangas vão ficar posicionadas desta forma, de um lado e do outro. Então, quando ela estiver pelo lado avesso, ela vai ficar posicionada desse jeito. Assim. A abertura, onde vai entrar o bracinho, aqui, tem que encaixar exatamente na abertura da blusa. Assim. Posicionei, vi que a abertura tá no lugar certinho, vou colar ou costurar, é uma opção sua, vou colar as duas manguinhas. Colei a primeira manga, agora eu vou colar a segunda manga e já volto para colocar a blusinha na boneca. As duas mangas coladas, quando a gente abrir, olha, a blusinha já tá pronta. Tem a abertura ali para colocar o braço, né? Não pode fechar, tem que ficar abertinho e a blusinha já tá pronta. Vou vestir na boneca. Já podemos vestir. Vesti a blusinha, já colei atrás. E aquele alinhavo que eu deixei solto, eu vou fazer igual nas perninhas. Eu vou puxar. Ela já vai franzir. Já tá bem franzidinha. Eu vou passar a cola ao redor do bracinho ali, no lugar onde eu quero que fique a manguinha. E já tá pronta. Vou dar uma puxadinha para a manguinha ficar bem fofinha. Colei, já ajustei as duas mangas. Agora eu venho para a saia da boneca. Primeiro eu vou colocar a sainha branca. Eu já passei um alinhavo ao redor da cintura dessa sainha. Já tá toda alinhavada. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colocar ao redor do corpinho dela. Vou pegar lá o nozinho da linha inicial, aquele nozinho que eu iniciei o alinhavo e amarrar com essa linha que tá sobrando do outro lado, olha. Vou puxar aqui o nozinho. Se você deixar a agulha ainda, você pode fechar normalmente, né, como um franzido comum. Como eu já tinha tirado a agulha, eu tô preferindo amarrar aqui atrás. Vai ficar bem franzidinho, eu ajusto o franzido pra ficar bem certinho. E já vou pegar o tule para fazer o tutu dessa bailarina. A sainha tutu, né? Da bailarina. Eu tô usando tule, né? Mas você pode usar o filó é mais delicado. Também fica bem bonito. Tô usando aqui 2 camadinhas de tule, mais ou menos 1 metro de comprimento. Já coloquei a sainha. E ao redor, eu coloquei uma fitinha de EVA. Colei mesmo com cola quente, tá? Agora, para dar o toque final, eu vou colocar essa fitinha que combina com a manga, né? De bolinhas também. Rosinho com bolinha branca. Coloco um pinguinho de cola quente aqui no meio da cintura, no EVA. Na fitinha de EVA que eu coloquei. E vou dar um lacinho atrás. Para dar uma finalização aqui na cinturinha dela, tá? Agora que meu lacinho já tá pronto, olha como ficou. Já tá ajeitadinha. Vou separar uma fitinha que eu vou fazer um lacinho no pescocinho dela também. Mas antes de colocar essa fitinha, nós vamos posicionar a cabeça. A cabeça já tá pronta. Eu vou ver a melhor posição para a cabecinha. Vou posicionar ali no melhor lugar. E vou passar a cola quente. Vou passar a cola quente no feltro. Eu vou tentar não passar a cola quente no EVA. Vou passar a maior parte da cola quente no feltro, tá? Se puder, deixa o EVA sem a cola mesmo. E aí, você vê a melhor posição, com calma. Tem a faixa limite das costas, que é a faixa amarelinha do cabelo. Posicionei, seguro, firme, para que ela não fique sambando. Posiciono bem firmezinho, dou uma seguradinha. E ela já tá prontinha. Os bracinhos com movimento, as perninhas com movimentos. Ela já tá praticamente pronta, já faz passo de bailarina. Tá bem bonitinha. Enquanto isso, vai colando, né,
vai secando o pescocinho. Olha, já tá prontinha, o pescoço já tá firme, já não sai mais do lugar. E eu vou pegar aquela fitinha de cetim para dar o meu acabamento final. Na parte de trás, lá na união, né, entre a cabecinha e o pescoço, sempre fica um espaçozinho. E eu vou cobrir esse espaço com esse lacinho que eu vou colocar no pescoço. Um pinguinho de cola quente. E aí a gente coloca a fitinha. E aí eu vou dar um lacinho. Olha, já arrematou, já cobriu, né? Aquele espacinho. Agora eu vou dar um lacinho aqui na frente. O lacinho já tá pronto. Vou colar as beiradinhas, as pontinhas aqui do laço, que eu não quero que ele saia da posição. Então, eu vou colar aqui a pontinha da fita. E a minha bonequinha já está praticamente pronta. Já temos uma bailarina praticamente pronta. Daqui a pouco ela vai sair dançando por aí. Tem todos os movimentos. Tá bem firme. O corpinho já tá unido, né, com os membros e a cabeça. Toda ajeitadinha. Agora a gente vai fazer a parte do rosto. Tá? Só falta o rostinho dela. Vou cortar uma bolinha para fazer o nariz. E já volto para fazer a parte de pintura do rosto. Olha, já coloquei uma bolinha no nariz e vou pegar um lápis para marcar boca, os olhos, né? Tudo direitinho. Vou marcar onde eu quero que comece e onde termine meu sorriso. Vou fazer um sorriso bem largo nesse rostinho. Marquei a minha boquinha. Marquei os meus olhos, eu quero uns olhinhos bem expressivos, então vou fazer um olhinho maior. Olha, caneta permanente. Caneta permanente é a ideal porque ela não mancha. E ela seca bem rapidinho. Pintei os olhinhos, aonde eu previamente já tinha marcado, né? Agora eu vou fazer o meu sorriso. Quero fazê-la com um sorriso largo. Mas aí você pode escolher, né, a expressão do rostinho que você quiser. Vou fazer a sobrancelha, que eu já tinha marcado também com lápis. Sobrancelha já marcadinha. E cílios, que ela tá bem maquiada, porque ela vai fazer uma apresentação. Tá bem bonitinha, olha. Já tá bem bonitinha. E aí, agora, nós vamos colocar um ar de maquiagem nesse rosto mesmo. Vou fazer bochechas rosadas nela. Vou usar blush comum, tá? Mas pode também ser anilina em pó, ou até mesmo ponta de lápis de cor, né? Pra fazer um pozinho, só pra dar uma colorida no rostinho dela. Se por acaso manchar, né, grudar um pouco mais de blush, como aconteceu agora, basta você pegar um guardanapo, um pedacinho de algodão e passar e espalhar, tirar aquele excesso do blush ou do pozinho de lápis, que o EVA ele é fácil de trabalhar com relação a isso. Ou até mesmo lavar, porque a caneta permanente ela não sai, então você pode remover o blush se ficar em excesso. Passou o blush, eu vou usar aqui corretivo, mas você pode usar também tinta para tecido, né? Que tinta para tecido também é bem legal, para fazer o pontinho final desse rostinho. Eu gosto sempre de colocar um pontinho branquinho no início e no final do traço da boquinha. É só encostar que já faz uma bolinha branca. Eu tô usando um lápis, você pode usar um pincel também. A pontinha do lápis. Vou fazer mais algumas bolinhas. Já fiz as bolinhas da bochecha. E agora eu vou fazer os olhinhos. Normalmente eu coloco 2 bolinhas
branquinhas nos olhos. Uma bem pequenininha na parte de cima e uma maior embaixo. Então, a parte de cima, uma bolinha bem pequenininha. É só encostar a pontinha do lápis que já tem uma bolinha bem miudinha. Aí eu faço uma maior na parte de baixo para direcionar o olhar dela. Vamos fazer nos 2 olhinhos. Né? E aí é só aguardar secar. Pode ser com um corretivo comum de papel ou tinta branca de tecido. Ou até PVA mesmo, né? A tinta PVA. Olha. Já tá bonitinha. Já tá bem expressiva. É só esperar secar. E a sua bonequinha já está pronta. Agora a sua bailarina já pode sair por aí. E aí já tá pronta a sua bonequinha. Gostou da ideia? Outra coisa também que eu não falei nesse vídeo que você pode fazer é aqui, ó, colocar um arame aqui também. Nessa outra bonequinha aqui, né, uma outra opção, uma outra roupinha, com outro cabelo também, com EVA. Eu coloquei um pedacinho de arame aqui no bracinho dela. E aí permite que ela dobre o bracinho, coloque o bracinho pra cima, faça outros movimentos. Você também pode colocar um arame dentro da perninha, porque você vai permitir que ela sente, tá bom? Várias ideias. Um beijinho, até o próximo!